sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Clarissa Barbosa e no vídeo de hoje eu estou um pouco diferenciada aqui, pois eu vou começar uma nova série também com vocês. Na sexta-feira sempre vai ter uma série diferenciada, já temos os ícones do balé, para quem ainda não acompanhou nenhuma dessa série. É uma série onde eu falo sobre os principais ícones do balé e a gente conhece um pouquinho da história de cada um desses ícones. E hoje eu vou estar fazendo com vocês um pequeno vídeo legal também de desafio, que é avaliando a flexibilidade das minhas seguidoras / das minhas alunas. Eu comecei com as minhas alunas da comunidade da Clary, onde elas me enviaram algumas fotinhos e eu vou avaliar com vocês. E caso você queira também participar para que eu avalie você, o e-mail estará aqui na descrição para que você também possa mandar a sua flexibilidade e você me manda se quer ou não aparecer aqui no meu canal do YouTube. Então bora pro vídeo, vai ser um vídeo diferenciado e bem legal e com certeza vai fazer com que você aprenda bastante, porque o meu principal objetivo não é apenas distrair, mas ensinar vocês a maneira correta de fazer cada movimentação. Então vamos ao que interessa. Bom, como eu disse para vocês, o meu principal intuito também é ensinar e não apenas fazer aqui um vídeo onde vocês assistem coisas aleatórias. Então vamos lá. O nome da minha aluna se chama Yasmin e ela mandou algumas fotos que, aliás, eu instruí essas minhas alunas também como elas poderiam mandar as fotos. A primeira foto que ela mandou é essa foto aqui que eu estou mostrando. Eu vou deixar tudo passando aqui. E a primeira coisa que nós podemos avaliar é que a Yasmin, ela ainda está com um pouco de dificuldade de sentar totalmente ali no espacate frontal, né? No entanto, ela está bem colocada. Você percebe que os quadris dela estão bem alinhados. Ela só está precisando de mais flexibilidade na região da virilha, onde eu estou apontando aqui com a flechinha. Então, logo, se a Yasmin continuar com os treinamentos focados justamente para a virilha, em pouco tempo ela está sentando. O que eu recomendo para quem tem uma abertura como a da Yas, por exemplo, é fazer todos os dias a abertura frontal, o espacate. Todos os dias, 30, 40 segundos, 2 vezes de 30 segundos, vocês vão conseguir enxergar a melhora. Olha aqui, agora é uma foto dela na lateral e você percebe que realmente o que mais falta flexibilidade é na região interna da coxa, vamos dizer assim, aonde é a nossa virilha, o nosso ilho-psoas, a região responsável pela essa abertura e essa amplitude maior, porque a perna dela está subindo muito bem. Provavelmente ela deve ter um pouco de dificuldade de sustentar, pois ainda não está tão flexível assim, não está tão seguro assim, mas como eu disse, se ela continuar treinando e pôr realmente intensidade aí nesses treinos, fazer disso uma prática, logo ela vai estar sem dificuldade para fazer isso, mas você percebe que a perna dela de base está alinhada, a perna que está subindo está indo em direção à orelha, o que é muito importante, eu falo sempre em minhas aulas também. Olha, essa flexibilidade dela de posterior está ótima. Os 2 joelhos esticados, talvez um pouquinho mais alinhado o corpo para ficar 100%, mas ela está com os 2 joelhos bem esticados, trabalhando bem esse alongamento de posterior, que é o principal alongamento que faz nessa região. Aqui a gente já vê a abertura para o outro lado, que está bem melhor do que a abertura que ela mostrou na primeira foto. Um pouquinho ainda, eu diria, para tentar alinhar esse quadril aqui que eu estou mostrando, juntamente também com o joelho da posterior dela, porque com a posterior com o joelho mais direcionado para o chão, a abertura ela fica aquela abertura zerada e correta. No entanto, já está ótimo e agora é buscar esse alinhamento e agora buscar também esse alongamento até mesmo da coluna, para que ela consiga colocar a coluna para trás, colocar o corpo para trás, né? Que é o
famoso cambrê, vamos dizer. Já essa perna, a pegada frontal, como vocês podem ver, falta um pouquinho do alongamento aqui na posterior, que a outra foto da posterior estava melhor, mas talvez não seja somente o alongamento da posterior, mas entra também aqui o fator da virilha, que é o que eu já falei desde a primeira foto, que pode um pouquinho mais alongar, um pouquinho mais ceder, para que então ela consiga fazer essa movimentação sem dificuldades. Agora vamos para a parte da coluna da Yas, né? Se você tá gostando desse vídeo, já me deixa saber nos comentários. Eu estou sendo bem técnica, bem rápida, bem sucinta, para que você realmente entenda o que precisa melhorar e às vezes você consiga avaliar isso em você mesma, né? Porque avaliando em você, você consegue melhorar a sua pose e melhorando a sua pose, você melhora a sua flexibilidade. Porque não adianta nós fazermos a pose da flexibilidade sem fazer ela da maneira correta. Então, por isso que eu estou vindo aqui analisar com vocês, para que vocês possam se autoanalisar também. E, claro, se quiserem, mandar as suas fotos pelo e-mail para que eu também analise vocês, ok? Então, a parte da coluna é uma parte que a Yas já tem mais dificuldade. É uma parte que a maioria das pessoas tem maiores dificuldades, porque a coluna, ela tende a ser mais rígida no corpo humano, o que é uma forma de prevenir qualquer tipo de lesão, até porque ela é uma região sensível e que é responsável pela caminhada, é responsável pela sustentação. Então, se a gente machuca ela, é claro, né? Ela vai sofrer. Então, é normal ser um pouco mais dura e enrijecida. Então, a gente percebe que falta bastante para ela chegar com o pé na cabeça. No entanto, ela está com os ombros tentando colocar para baixo. Essa amplitude aqui, ela tá subindo, porque eu vejo muita gente que não consegue nem colocar a mão perto do corpo, e a Yas está conseguindo colocar a mão perto do corpo. O que tá faltando mesmo é uma contração do glúteo para ajudar ela a subir essa perna um pouquinho mais, contraindo o glúteo. Eu vou mostrar aqui um pequeno vídeo que eu faço. Você consegue subir essa perna um pouquinho mais, porque a coluna já está indo um pouco melhor, ela consegue colocar a mão, como eu disse. Tem gente que não consegue colocar a mão perto do corpo, fica com a mão lá na frente, e a Yas não, a Yas conseguiu fazer isso. Então o Yas continua nesse sentido. Aqui ela mostrou uma foto também sentada, né, com a posterior. Ainda esse alongamento da posterior pode um pouquinho mais, até ela encostar esse nariz lá no tornozelo, seria perfeito, mas é claro, né, é só uma indicação, Yas, mas tá ótimo também. Nessa posição você já é melhor, ok? E agora a ponte, como a gente viu, talvez, na verdade a ponte não está ruim, tá? Tá bem boa. O que a gente pode pensar mais é esticar esses joelhos, tentar subir um pouquinho mais o glúteo, levando ele pra cima, mas a ponte em si já tá boa, então a gente pode avançar esticando os joelhos, tentando subir uma perna, né? Eu imagino que a Yas ainda tem um pouquinho de dificuldade, porque não está tão confortável, eu sinto isso, mas não sei, pode ser que eu esteja enganada. Mas pode daqui a pouco ficar mais confortável à medida que for repetindo. Até porque ponte não é muito confortável, né? Você fica com um pouco de falta de ar lá mesmo, é normal. Eu também fico. E essa é a abertura frontal. Então, gente, a abertura frontal já diz tudo que eu falei desde o início, que o que falta é o alongamento da região interna da coxa, onde eu estou mostrando pra vocês. Porque alongando essa região interna da coxa, o espacate frontal, lateral, enfim, a pegada vai ficar um pouco mais normal pra você. O que, muitas vezes, isso pode ser a anatomia do corpo e a gente não tem como mudar muito, tá? Mas eu vejo aqui que elas não têm uma anatomia tão fechada, é falta de alongamento mesmo, tá? Então, mais um pouquinho mais de intensidade, ela já vai ver essa diferença. Agora, quanto tempo? Isso depende de quanto tempo ela vai treinar, isso depende do corpo. Às vezes nosso corpo tá mais duro, às vezes nosso corpo tá mais mole. Isso depende também do fator anatômico, se realmente não for nada anatômico, se ela não tiver nenhum problema ali na região da virilha, então ela logo consegue, tá, gente? O tempo, ele é determinado pela nossa disposição em treinar, pelo nosso corpo e, é claro, pela intensidade dos treinos, né? Porque se for um treino mais leve,
Enfim, vai demorar mais. E essa foi a nossa Yas, gente. Muito boa. Ela tirou foto para todos os lados. O que vocês acharam da Yas? Me conta aqui. Como que tá a abertura de vocês? Vocês se veem parecida com a Yas? Em algumas poses? Vocês já conseguiram tirar algum insight, poxa, estou fazendo isso, posso melhorar? Me deixa saber aqui nos comentários. Foi um vídeo bem curto, bem rápido, bem legal, mas com bastantes insights, como eu disse, que pode ajudar você na melhora da sua flexibilidade. E lembrando, se você quer ser uma pessoa mais flexível, eu tenho um curso de flexibilidade que até quarta-feira dessa semana, se você está assistindo dia 15 de dezembro, até dia 20 de dezembro, nós estaremos com ele pronto para ser vendido, onde eu tenho um guia completo para que você possa desenvolver a sua flexibilidade com um programa de treinos, com indicação, com correções técnicas, onde você vai deixar de errar e começar a acertar para ver a sua evolução. Até porque é somente fazendo da maneira correta que nós vemos a nossa verdadeira evolução. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo curto, no entanto, um pouco e muito essencial. A nossa aluna Yasmin Oliveira, muito obrigada. A Yas participa da comunidade da Clary, que é a minha escola de balé online, onde você também pode fazer parte. E estou com as inscrições para o meu intensivo de férias aberta. Se você ainda não entrou, corre para entrar e garantir janeiro inteiro junto comigo de intensivo de férias, muitas aulas e muito aprendizados. Muito obrigada por me acompanhar. Não se esqueça de deixar o seu like e, se você gostou mesmo, compartilhar com outras pessoas para que elas também mostrem a abertura, a flexibilidade delas e eu possa estar comentando. E, como eu disse, o e-mail está na descrição. Um beijo da Clary. Tchau, tchau.